Pô, aqui. E aí, Vavá Macedo? E aí, chamou, deixa eu chamar o Gui aqui, Durval. E Ah, aí, Gui? só fera. Deixa eu ajustar a câmera aqui, o áudio. Tá legal o áudio aí? Você tá conseguindo me ouvir? Eu tô te Tô ouvindo, tá me conseguindo ouvir. ouvindo direitinho aí? Ah, tá muito bom ouvir vocês. Deixa eu Estamos ouvindo bem. acenar pra galera aqui. O áudio tá bom, a imagem tá boa, tá tremendo. Eu tô me virando aqui, né? Porque toda semana é um acessório novo. E porque. Quem sabe faz ao vivo. Não, mesmo. Ó, uma galera boa aqui, ó. Luciano Ledo chamou. Você conhece esse daqui? Galera do. Luciano Ledo, um grande profissional de Guarulhos. Uma galera boa, massa aqui, ó. Ó. Nossa, muita gente. Não, muito bacana, muito bacana. Lógico, né? Um cara como você, chamou, merece todo esse carinho, toda essa atenção aqui, cara. Porque você é uma fonte de inspiração sem igual, né? E não teria. Eu fico muito honrado, Que isso. muito honrado de estar com vocês dois, que fazem parte de uma família que eu fiz por muitos anos, fiz parte de muitos anos, e eu fico muito honrado de ser lembrado pelo Vavá Macedo, Gui Araújo, Que e isso. saber que ainda me encontro com vocês aí, isso é muito bacana. Ó, o grande mestre Klaus Borges acabou de entrar aqui, gente. Olha que coisa legal. Tá pesada essa live, hein? Vai cair. Um abraço, pesado. mestre! E é muito bom receber essas pessoas, né, Gui? Acho que a gente está no começo. Ah, o Fernandão aí chamou, tá pesando o sobrenome aqui hoje, hein? Fernando Klaus. Klaus, olha que galera legal. É bacana que a gente vai dando esse início, vai fazendo essa introdução aqui, porque... Fui assistente do Chamorro. Aí, minha querida. Cara, que... Cara, ela é uma grande profissional, uma grande colorista, tem um grande salão ali no Jabaquara. Neia. E saber que ela foi minha assistente e ela tá aí poderosa, para mim isso é fantástico. Pra ver, segue lá, ó. Seguem aí a minha amiga, que vocês vão ver os cabelos que ela faz, são incríveis. É muito bacana, eu tava falando, né? Eu falei, o Gui chegou e falou assim, vai, tem uma lista aqui, você acha a gente chamar o Chamo? Eu falei, meu, bora, vamos cair pra dentro, cara. Meu, porque essas lives aqui do Papo de Beleza, ó, Maria, grande Maria Fernandes, um beijo, Maria. Oi, Maria. Oi, Pri. Saudade, Maria. E é muito bacana porque é uma forma de gente encontrar os amigos, né? Eu e o Guilherme começamos esse papo o ano passado, mas a gente tinha outro nome, né, Gui? A gente nem sabia. A gente mudou, era Dual, depois a gente foi criando. E aí a gente falou, pô, como a gente faz isso daqui um bate-papo, né? Como a gente faz praticamente isso daqui é um bate-papo, eu falei, pô, precisa ser esse nome, precisa de fato ser algo que chame a atenção. E é um papo que a gente fala de beleza, a gente fala de tanta coisa e todo nome que aparece aqui é muito especial, não são nomes em vãos, né, Gui? Eu costumo dizer que... Claro que não. É um bate-papo muito inspiracional, porque a gente tem inspirações em várias pessoas, mas a nossa base, o nosso alicerce é muito daquilo que a gente viu, que a gente presenciou, que são esses grandes mestres que aqui a gente convida, são meninos, são meninas, e vai aparecendo muito mais coisas, né, Gui? Fala um pouquinho, senão eu não paro de falar, eu sou doido, né, pô? Boa noite, gente. Nós temos 19 pessoas online aqui. E eu tô vendo que o Ricardo ali, o nosso convidado de hoje, já fez ali um flip chart. Quer dizer, o cara sai da Redken, mas a Redken não sai dele, hein, Ricardo? E esse flip chart, papo de beleza, cara. Eu adorei. Muito bom. Não tem como, Gu. Não tem como você largar. É como você tivesse sido educado desde o começo da tua vida, quando você nasce e você passa alguns anos, você é mandado para uma escola, o primeiro ano.
Aí você começa a aprender as vogais, aprende um pouco da tua língua natal. E aí, com o tempo, você vai adquirindo conhecimentos que os professores vão te colocando durante a vida até hoje, a tua faculdade. Isso é que a Red quem fez comigo. Ela teve... Eu tive a oportunidade de conhecê-la e ela me deu uma base extremamente lógica, uma base como se fosse exatas. E quando a gente fala exatas, né? Não fala tudo agora. É pesado, né? Não vou falar não. Mas o que eu estou te dizendo é que exatas é como se fosse matemática, né? Matemática não tem erro, não é verdade? Princípios. Mas aí o papo pode ir mais para lá. A gente vai te perguntar de Redkin, tu não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tá na pauta, a gente tá com o computador aberto aqui, ó, para te fazer pergunta. Tu te prepara, Ricardo, que hoje nós vamos tirar teu couro. Manda bala. Mas assim, ó, Ricardo, de verdade, é um prazer te ter aqui com a gente. Esse é um projeto, como o Vavá estava falando, já teve vários nomes, mas o que a gente pensava? Cara, e se a gente pudesse convidar grandes cabeleireiros, que a gente se inspira, que a gente queira aprender, que a gente queira saber o detalhe, assim, poxa, como é que o Klaus começou na profissão? Como é que o Ricardo começou na profissão? Como é que ele lida com beleza na cadeira? Sabe detalhes? Sabe aquela coisa assim, se tu pudesse ser uma mosca e ficar perto do cara trabalhando ali para te aprender alguma coisa com ele, a gente quer um pouquinho, extrair um pouquinho disso, Ricardo, de cada um de vocês. A gente teve o Klaus na primeira live, né, Vavá? A gente teve o César Augusto na segunda live, o embaixador L'Oréal, e agora a gente teve o Rodrigo do Circos, né, que é embaixador de Redken, e agora a gente tem a ti, Ricardo. Então, assim, só para explicar, já que esse papo não vai ficar só aqui no Instagram, né, tem outros lugares que ele vai estar, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, mas a ideia, Ricardo, é que essa conversa que a gente tem aqui, esse bate-papo, muitos cabeleireiros possam ouvi-lo, assisti-lo. Não vai terminar aqui, não. A gente está com 24 pessoas ao vivo agora. Mas não vai ficar nessas 24, Ricardo. Isso aqui vai... É como uma onda, ele vai se espalhando, entendeu? Então o que a gente quer aqui é uma conversa massa contigo. Toca aí, Vavá. E exatamente, né? Fazer desse papo algo, como eu falo, atemporal. Hoje está aqui. Vai ficar salvo, talvez no IGTV, mas o Papo de Beleza ele já virou um programa para algumas redes sociais e depois no final a gente fala, né, Gui? E a ideia é ir além, né? Porque esse papo é uma coisa, é aquilo mesmo, a gente poder perguntar coisas que dentro de uma classe, dentro de um salão, naquele ambiente profissional, a gente não consegue falar sobre filhos, famílias, amigos, hobby, como que você faz, o que você deixa de fazer quando você está de saco cheio. Então, o papo de beleza é isso, porque tudo isso é uma beleza, porque você precisa mostrar o seu bem-estar behind, atrás do que você está fazendo, para você inspirar as pessoas aqui na frente. E é muito isso que as pessoas não perguntam, porque o César falou, cara, tem que ser uno, porque a máscara cai, ou você é o que você é aqui e é atrás daqui, porque senão você vai mentindo para si mesmo. E vai criar um conflito que você não vai cativar clientes, não vai cativar amigos, não vai cativar família, e você não vai ter uma beleza. Por isso, o papo de beleza. E aí, a gente estudando um pouquinho nisso daí, já ficamos sabendo que o cara é motivador, passional, criativo, inspirador. Esses são só alguns dos adjetivos que permeiam a trajetória desse rapazinho aqui. Né, Gui? Sabemos que o cara já Esse jovenzinho. Não tem como falar. Na verdade, eu fiquei até em dúvida com números. Eu falei, Gui, será que é 18 ou 20 anos que esse cara é educador? Aí eu falei, vou chutar 18 mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que é mais para mais, viu? E aí eu peguei e falei, Gui, e de profissão? Eu falei, eu conheço o cara, ele começou antes de mim, então ferrou. Eu tô com 28, eu vou fazer esse ano. Eu falei, então vamos falar 28 ou 30 do Chamou. Mais ou menos. Aí eu peguei, porque na verdade tem toda uma história. Pra quem não sabe, o Chamorro começou junto comigo, né, Chamorro? E depois a gente vai chegar nessa história toda. Logo, I go. Pouca gente sabe, né? Essa aí eu não conheço. E
Não vou nem contar, viu? Não vou contar. É a parte triste da tua história, Ricardo. Da minha. Da minha. Meu, e dando complemento, nós sabemos que o cara já tem 30 anos de profissão ou mais e é um grande educador, é um cara que já teve ministrando curso, já saiu do Brasil, já gerenciou tantas coisas, né? E atualmente o Chamorro está trabalhando por conta, né, Chamorro? Você está trabalhando... Exatamente. Hoje em dia, muito pelo momento que vivemos, né, que é essa pandemia, eu passei a trabalhar mais a domicílio. Escolhendo a dedo. Isso, exatamente, escolhendo a dedo e ao mesmo tempo tendo o maior cuidado possível, né, para poder visitar essa cliente, chegar na sua casa. Se vocês quiserem, eu posso dizer para vocês como que eu estou fazendo isso no dia a dia. Isso vai ser uma dica para vocês que vocês estão a fim de ir até a casa da tua cliente, porque infelizmente estamos parados no salão, né? A maioria dos salões estão com as portas fechadas e nós precisamos trabalhar. Então precisamos ir atrás. Exatamente. E eu tenho tomado todo o cuidado possível de ir até a cliente. Quando eu vou até a cliente, eu sempre vou de carro, não vou de condução, nem de Uber, nem nada, porque isso é mais seguro para mim, mais seguro para a cliente, porque eu não passo em lugar nenhum. O meu carro também é todo higienizado, eu sempre passo álcool, aquele spray para higienizar dentro do carro, então eu sempre vou com muita segurança. E uma das coisas que eu faço sempre quando eu chego na minha cliente é mostrar para ela que eu estou me preocupando com ela. E como que é isso? Eu tiro meu sapato ao entrar na sua casa. Segundo, antes de tocar nela, falar qualquer coisa, eu pego e coloco o álcool na minha mão e mostro para ela que estou higienizando minhas mãos. E só quando minhas mãos secarem completamente que eu vou colocar a minha mão no cabelo dela. Mas isso também vai de encontro a uma máscara. Eu uso duas máscaras, uma por baixo, uma cirúrgica por baixo, e aquelas de pano que a gente está acostumado a usar. E só depois disso que eu começo o atendimento. Caso contrário, não faço de jeito nenhum tipo de atendimento, a não ser que seja desta maneira. Procuro não ficar, é uma dica que eu dou para vocês, não fiquem muito tempo dentro da casa, porque as pessoas também estão inseguras. Então procura... É verdade. Tá me ouvindo? Sim? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim, então, pode seguir. Se vocês entrarem na casa da cliente, procurem ficar pouco tempo dentro dela, porque você fica mais seguro e a tua cliente também fica mais segura de... Ela não vai achar ruim, porque ela também está ansiosa. Ela está ansiosa ali, sabendo que está recebendo alguém que, por mais que conheça e confie, está vindo de fora. Então, procura mantenha uma distância, se você vai tomar uma água, lógico, ela vai te oferecer um café, ela vai te oferecer um bolo, ela vai te oferecer muitas coisas. Mantenha a distância. Tipo, 2 metros para lá, você vai comer. Tira a máscara pelas bordas, come e coloca de volta. Tá? É isso que eu dou essa dica para vocês. Não, bacana. E é importante. Boa. É um zelo mesmo que você precisa ter, e todos nós precisamos ter, de fato. E eu estava falando que além de estar trabalhando em casa, atendendo por conta, né, que é algo que você pode escolher e se precaver também, de certa forma, esse rapazinho aqui também, ó, já viajou o Brasil levando educação. Acho que não teve um estado que esse homem não pisou. Já representou o Brasil fora daqui, das nossas terras também. E sem contar que esse cara é uma fonte de inspiração para muita gente. Bom, vou começar já perguntando que o negócio aqui é papo de beleza, né, Gui? Eu posso começar, Gui? Bora. Começar? Vamos lá. Bom, Deve, manda lá. Ô, Chamorro, sabemos que você rodou o Brasil levando conhecimento e gerenciando salões, Brasil afora. E aí eu gostaria de saber que nessas andanças,
O que você mais viu, além das mudanças de cultural, de localização, o que mais destacou positivamente de cada lugar que você foi? Porque eu sei que, cara, você rodou Brasil e vários países, né? Então eu gostaria de que você falasse, ó, as coisas boas, vamos falar do que é bom, porque a dificuldade todo mundo tem. E aí... De norte a sul, né? De norte a sul. Exatamente. Leste a oeste. O que você pegou de bom de cada lugar para inspirar a gente, para a gente poder falar, pô, será que eu não posso tentar isso? Boa. O que mais nessas minhas viagens, digamos, eu vou mais me focar agora no Brasil. O Brasil é um país encantador, um país extremamente fascinante. Para quem não sabe, eu não sou brasileiro, eu sou chileno. Mas como não parece. Os meus colegas já disseram, eu sou um chileno, mas de uma brasilidade, sabe? É o chileno mais brasileiro que eu conheço. O mais brasileiro que tem, cara. E eu tenho orgulho de dizer isso. Porque em cada estado que eu estive, eu tive a oportunidade de me inspirar na sua cultura, na parte culinária, na sua parte artesanal, na parte de... A própria linguagem é diferente, o próprio colocar das palavras é diferente. E isso me ensinou muito de Brasil. Então, em cada estado que eu visitava, uma das coisas que eu sempre fiz é ver que tipo de artesanato ele produzia, que tipo de comida ele colocava em sua mesa. Então, isso fez com que eu visse de onde vinham as origens brasileiras, da onde vinham esse sotaque, essa maneira de falar, e foram várias descobertas incríveis dentro do Brasil. E uma das que mais me chamou mais atenção, já que o papo é sobre essas andanças pelo Brasil, estava eu em Mato Grosso. Estava em Mato Grosso e fui... Cuiabá? Cuiabá. Eu já estou me abanando. Eita, calor, hein? Calor. E eu sempre gostei de conhecer um pouco mais da cultura local, não a do turista, né? Aí eu fui direto num bar, né? Comer uma comida lá caseira deles. E acabei comendo um peixe maravilhoso lá que tem para aquele lado que eu nunca lembro o nome. Dourado? Não, cara. Não é tão famoso. Não é famoso, assim, não. O cara comeu coisa raiz mesmo, tá vendo? Raiz, nativo. Lá do Pantanal, lá do Pantanal. Pantanal, cara. E esse cara faz um prato maravilhoso. Aí, entrou um menino para comprar um negócio lá e pediu pro moço lá do bar: me dá uma papeleta de cochichá. Uau! Eu assim. Eu fui atrás. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo, o que ele está falando. Aí eu vi ele entregando um cartão telefônico, uma papeleta de cuchichá. Papeleta de cuchichá. Achei isso incrível. Aí comecei a prestar atenção como os velhos falavam, né? E eram palavras que eu não entendia bolhúfano. Aí fui ver da onde eles vinham, e na verdade tem uma parte indígena que traz essa linguagem, não só, lógico, para o Mato Grosso, mas para aquela região toda de cima de Roraima, como chama, de Amazonas, toda aquela parte de cima, descendo até o meio do Brasil, há uma influência indígena muito forte. Sim. E isso
é incrível. E uma das coisas que despertou dentro de mim essas andanças pelo Brasil é fazer uma coleção. Um dia eu terei essa oportunidade e eu quero um sonho que eu tenho. Fazer uma coleção inspirada em cada estado brasileiro. Fazer um cabelo. Uma coleção. Uma coleção para cada estado brasileiro. Como que, digamos, o Sul te inspira? Como que ele nasceu? Ali na região dos Pampas, como que veio essa história, essa parte histórica do nascimento do Sul, do Rio Grande do Sul? Como que isso aconteceu com os bombachas e seu mate, né, o seu chimarrão? Fazer isso, se inspirar e trazer alguma coisa em relação ao Sul. E de repente subir lá para o Amazonas e ver o que acontece lá no Bumba Meu Boi e trazer para uma inspiração no cabelo. Também podemos chamar algum maquiador e trazer essa referência em maquiagem. Aí você vai viajar para São Paulo e ver essa miscelânea, essa gente toda acontecendo aqui dentro, essa mistura toda. Nós aprendemos que Nova York é a capital mundial da moda, pelo fato de ter muita gente do mundo inteiro. Porque hoje em dia, vendo acontecendo em São Paulo, eu diria que não estou. São Paulo também é. Se você para ali na Paulista e você começa a olhar, você desce do lado do jardim, você Ricardo, deu uma falhadinha no teu áudio. Eu não sei se é o microfone ou ele está falando direto no microfone ou sem o microfone. Testa aí que tava melhor. Ficou mais fraco o som. Testa aí, Ricardo, vamos ver. Espera um pouquinho. Oi, parece que melhorou. Habla com nós outros. Eu acho que o vídeo tá bom, tá, Ricardo? É só o áudio que ficou muito baixo. A captação dele ficou muito baixa. Não sei se está longe do microfone. Mas o vídeo tá bom. Ou do fone. O vídeo tá bom, não tá ruim, não. O vídeo tá bom. Agora... Opa! Sim. Agora... Voltou. Voltou. E agora? Voltou? Tá bom. Voltou. Tá bom, sim. Desculpa te interromper, é só porque não estava captando muito bem, Ricardo. Talvez alguém não pudesse estar ouvindo bem. A gente precisa que o áudio fique bom, né? Não, perfeito. Mas tá me ouvindo agora? Agora tá perfeito. Segue o raciocínio aí da miscelânea de São Paulo que você estava falando. Então, você sai para os jardins, você vê aqueles cabelos sedosos, bem ajustados, bem escovados. Um luxo total. Aí quando você sobe de volta para Paulista e vai em direção à Augusta, você começa a ver os cabelos coloridos, desestruturados, um lado mais curto, outro mais comprido, totalmente assimétrico. É uma loucura. Aí você desce ali para... esqueça a rua paralela ali da Paulista, na parte de baixo. Santos. A Santos? Alameda Santos. Muito grande do Sorro naquela região. E você vê muita gente com cabelo daqueles estilos japonês. É incrível, cara. Aí tu vai para a Liberdade, você fala, meu Deus do céu, eu tô na Ásia. E tem pessoas fantásticas quando se fala em cabelo, cara. Quando se fala em cortar cabelo, esses são os asiáticos, cara. Os coreanos, os japoneses, os chineses são fantásticos. Você encontra cada cabelo, isso inspira muito, cara. Sabe? Então, dizer que Nova York é a capital mundial, hoje eu já estou em dúvida. São Paulo, eu vejo lá com a vida. Você conhecer... Eu conhecia a cidade do México, que é uma das grandes cidades do mundo. Tá? Mas eu não vi na cidade do México tanta
inspiração, não que os cantos são fantásticos, maravilhosos, são, nossa, não tenho palavras para dizer o quanto eles são lindos, receptivos e inspiradores. Mas a Cidade do México, ela não tem tanta essa história que São Paulo tem. Se você vai para o Brás, você vê os coreanos acontecendo. Aí, de repente, você vai para a Liberdade, são os japoneses. Aí você vai para uma parte mais europeia, para os jardins. Você vai para uma underground, ali descendo a Avenida Augusta. Então, se você quer se educar, quando se fala em olhar, se você conseguir olhar e identificar vários tipos de cabelo, Posta a porta, tá vindo aqui o som. você além de São Paulo. Porque acho que você, quando você veio para cá, você deve ter percebido isso. Aqui em São Paulo, a coisa é incrível. Você vê cabelos acontecendo tudo é canto, uma inspiração atrás da outra. E eu curto muito ficar ali na Paulista. Isso já me... Ricardo, tá baixo de novo o teu áudio, Ricardo. deve ser alguma... Quando você aproxima, assim, parece que volta ao normal. Não sei, deve ser a distância, é isso. E aí, o que você acha? Parece que ficou bom. Acho que é isso, né? Ou não? Eu acho que tá bom também. Eu acho que é a distância. Você tá usando o microfone do celular ou fone de ouvido? Não, eu tirei já. Ele estava atrapalhando. Bluetooth estava oscilando. Pode ser. Deixa no celular, então. Já deixei. Você tava bem baixo. Tava bem baixo. Agora tá perfeito. Perfeito. Então é isso, cara. Agora, quando você quer você quer mergulhar no Brasil numa visão mais europeia, vai para o sul. Vai lá para o Rio Grande do Sul. Vai lá para Santa Catarina, Paraná. E tu vai ver o quanto que tem cabelo europeu ali acontecendo. Aquelas loiras maravilhosas. O Gui deve passar mal aí. Jogou a bomba pra cima do Gui, a mulher dele tá aí do lado. Mas a gente é misturado aqui, Ricardo. Apesar de... Eu acho que Santa Catarina é mais europeu do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma mistura, é mais uma região, né? É mais assim a região da Serra, que é muito colonização, alemã, italiana. Aqui em Porto Alegre a gente tem de tudo. É uma pequena São Paulo. Eu entendi. Bem pequena, né? Perto de São Paulo é bem pequena, mas é uma mistura. É como eu te falei, se você sair como você acabou de dizer, se você sair mais para o lado da parte do interior do Rio Grande do Sul, nossa senhora. Aí pega... É verdade. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você viveu no Chile até que idade? Não vou revelar, porque senão vocês vão saber da minha idade. Não vamos saber. Fica tranquilo. Mas você se formou cabeleireiro no Chile ou você se formou cabeleireiro em São Paulo? No Brasil. No Brasil. Ah, é? Então você vem com 10 anos de idade. Então você vem muito jovem, com a visão latino-américa, chilena, chega no Brasil. O Brasil é muito diferente, Ricardo, dos outros países da América Latina, não é? Seja pela língua, pela cultura e pelo tamanho, tu não acha? Na verdade, tu já respondeu pelo tamanho, de certa forma, tu já respondeu, porque a gente tem vários Brasis, né? O que acontece no Nordeste é totalmente diferente do que acontece no Sul, totalmente diferente do que acontece lá em Cuiabá, no caso, que você disse que foi, né? Que comeu aquele peixe. Então, como é que foi para você vir do Chile e pegar esse país tão diferente, tão diverso, que fala outra língua e que se comporta de outra maneira? Bom, quando eu cheguei aqui no Brasil, óbvio, falava muito mais o espanhol do que o português. E automaticamente há uma barreira acontecendo.
Mas uma das coisas que eu fiz logo de cara, quando chegamos ao Brasil, eu me mergulhar nos livros. Eu comecei a ler, meu pai, eu trago isso do meu pai lia muito jornal, livros, então eu olhava meu pai e eu comecei a ler muito e tentava falar em voz alta a melhor maneira de falar o português. Porque, na verdade, eu me sentia como se fosse um macaco dentro de casa. Por quê? Os moleques da rua, eles subiam no muro para ficar ouvindo a gente falar dentro de casa. Sério? Então, éramos a atração da rua. Respeitar o ouviu os chilenos falando, engraçado. Eu achava... É muito engraçado que eu achava que vocês, brasileiros, falavam tipo como se fosse uma metralhadora. Muito rápido. Mas Eu acho mesmo de vocês, Ricardo. Vocês falam muito rápido. eu também. Mas acho que eu acabo descobrindo que isso é mais pelo fato de não entender a língua. Né? Quando a gente começa a entender, que a gente vê que realmente há pessoas que falam realmente muito rápido, mas a grande maioria fala num ritmo normal, né? Normal. Mais pelo fato de não entender. Mas aí depois mergulhei nos livros, mergulhei e acabei fazendo alguns... Depois, quando entrei na adolescência, acabei fazendo alguns cursos com o método Paulo Freire, o qual eu pude me educar um pouquinho mais. E eu sou fã desse cara. Paulo Freire, para mim, é um dos melhores educadores que existiram. E ainda tem gente que não gosta, não consigo entender o que não gosta. Mas isso já é um papo político, é melhor a gente não entrar nessa, não, porque o papo é de beleza. É isso aí. Mas é fato. Bom, eu vou dar sequência a uma aqui. Ô, Ricardo, sabemos que você tem como hobby, e isso é uma coisa que você deixou sempre muito claro, com contato, eu por saber, você iniciou muito cedo. Você tem como hobby, dentro da sua profissão, a educação. E a educação é uma coisa que é enraizada, e a educação ela é muito forte em você, tanto é que você acabou de dar um exemplo, citando Paulo Freire, falando da educação, aprender uma nova língua com todas essas dificuldades, e sabemos que você tem como hobby a educação, né? A educação. E eu gostaria de saber, através da educação, o que você sente que os profissionais hoje em dia são mais carentes, né? É lógico que tirando essa parte digital, que está todo mundo aprendendo, uns mais, uns menos, mas através da educação, aquilo que eu sei que você gosta de educar, você tem isso como um hobby, você, na sua casa, você faz isso, tomando uma cerveja ou outra, a gente já trocou ideia, tomando uma cerveja, batendo papo, e o cara sempre indo para esse lado da educação. É um hobby, eu estou falando porque estamos em Guarulhos, posso dizer que eu sou amigo pessoal do Chamorro, e sempre notei isso, né? Esse hobby por educação, né? E aí eu queria saber, dentro disso, profissionalmente, o que você acha que falta para o profissional brasileiro nesse sentido? Cara, uma das palavras que eu sigo com muito esmero é uma que vocês vão achar ali no meu Face, e quer dizer o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. É uma palavra muito forte para mim. Impregnar. Então, quando eu olho para o que está acontecendo hoje em dia, a internet trouxe um monte de coisas muito boas, extremamente boas, que a indústria foi pego meio que de surpresa quando a educação da internet ela se disseminou e começou a ir para tudo que é campo. E a indústria começou a correr atrás.
para poder seguir este caminho de educação online. Só que uma das coisas que eu percebo dentro da nossa área é que não conseguimos impregnar ainda todo o sentido da nossa educação, da nossa área, em cada um desses profissionais educados pela internet. Então, ouso dizer que quando passar toda essa pandemia, quando tiver acabado tudo isso, é uma das coisas que mais falta às pessoas, o que mais falta às pessoas hoje em dia é a atenção que nós damos a cada um na hora de educar. Porque quando você está aqui de frente à tela, você não consegue pegar na mão de alguém e dizer para ela, não, 45 graus é assim. Não, a elevação a 90 é assim. O redirecionamento é dessa maneira. Então, as pessoas meio que aprendem na raça e com o tempo vão acertando toda essa história. Mas mesmo assim, falta sentido a esta formação. Então, ouso dizer que quando acabar tudo isso, a história da pandemia, uma das coisas que mais vamos sentir falta, os profissionais vão sentir falta e vão correr atrás, é da educação tete a tete ali, cabeleireiro para cabeleireiro, educador para cabeleireiro. É o que mais vai se correr atrás. E se nós não estivermos prontos para isso, depois que isto passar, porque as pessoas vão estar com muita necessidade de estar perto. E se as indústrias não estiverem preparadas, vão perder. Muito bom. E eu Boa. te digo mais. Eu estou me preparando para isso. Porque Olha os segredinhos aí, ó. eu quero estar pronto quando eles tiverem essa pandemia sumir e essa loucura de cursos acontecendo dentro da nossa internet, da nossa online, porque, querendo ou não, são um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você encontra um monte de gente fazendo um monte de vários tipos de cursos. Só que ainda falta o toque, mostrar de que maneira você tem que se colocar, de que maneira você tem que atuar para que realmente se torne um grande profissional. Acho que é o que vai faltar e a gente tem que estar pronto para poder chegar e colocar isso para eles. Ô, Ricardo, tu não acha que o Brasil, por ser tão grande, tão diverso, e, de certa forma, a profissão ainda não ser tão valorizada, e eu quero explicar assim da seguinte forma. Eu acho que a profissão é muito valorizada pelas clientes, tá? Porque as clientes no Brasil amam beleza. Né? A brasileira ama, aliás, o homem brasileiro também ama beleza, consome beleza, não é verdade? Mas parece que os profissionais, eles amam também, mas parece que eles não se qualificam tanto. Tu não tem a impressão, Ricardo, que antes da pandemia a gente estava acelerando num processo de evolução da educação? Assim, a Redken, a gente vê muito isso em Redken, né? A gente trabalha muito com princípios e a gente quer ensinar os princípios nas aulas para os cabeleireiros, né? E parece que com a pandemia se deu um basta nisso, né? Se parou com a educação online, que é a única forma que tem de educar é online, né? Mas tu não tem a impressão que a gente estava evoluindo e com a pandemia parece que cortou no meio a educação. A gente vê isso em Redken, né? Que está totalmente online, presencial parou. Mas tu não acha que o Brasil tem tanto para evoluir, mas nós demos uma parada nesse momento?
É uma boa colocação, Gui. Eu vou te colocar umas ideias que eu troco com profissionais lá de fora. Tem grandes profissionais que eu conheço lá fora, em vários países. E é o seguinte, nós, Brasil, nossa América Latina, nós somos um bebê com relação à Europa, com relação aos Estados Unidos. Quando se fala em educação, se fala em várias coisas acontecendo. Querendo ou não, eles já passaram por isso. A Europa Sim. já passou por ferrada e eles estavam lá em cima. Né? Então eles tiveram que se adaptar a tudo isso. Uma das coisas que eu converso muito, eu acho que até falei já com o Vavá sobre isso, e inclusive até falei com um outro amigo que é em comum do meio do Vavá, que é o Gil lá de Fortaleza, que é um grande amigo meu. Ricardo, só um instantinho, ó. O teu áudio de novo deu uma baixada. Não sei se tu falando um pouquinho mais perto, só pra gente retomar e a gente não perder. E aí, fala Aí. melhor agora? O Vavá tá meio travado ali, congelou, mas Eu daqui a congelei? pouco volta. Ó, Congelei? eu tenho um amigo lá em Fortaleza chamado Gil, e nós conversamos praticamente no máximo de 2 em 2 dias, só para você ter uma ideia da intimidade que nós temos. Que legal. E um dos papos que a gente sempre teve, e uma das coisas que eu sempre vejo lá fora, porque tive a oportunidade de morar na Europa, tive a oportunidade de rodar a América Central, rodar a América Latina, e o que eu vejo é o seguinte: a Europa, ela já passou por várias pandemias e vários problemas, guerras, essa história toda, ela começou, esses grandes salões começaram a ficar um pouco menor. E vários cabeleireiros começaram a fazer o seu estúdio. No máximo 3 cadeiras, 4 cadeiras, para ele atender no máximo com um colega. Tá? Sim. Isso tem muito nos Estados Unidos, isso tem muito na Pequenos Europa. estúdios. Pequenos estúdios. Por quê? As pessoas sentiam necessidade daquilo que a educação hoje sente falta, que é o apego, a parte intimista da história. Então, a cliente, em geral, ela foi procurar algo mais seguro e, ao mesmo tempo, mais próximo do seu cabeleireiro. E assim os cabeleireiros foram evoluindo lá Sim. na Europa. Você vai ver que tipo, tem profissionais, Johnny Ramírez, se não me engano, ele não tem salão. É mesmo? Ele vai em salões por todos os Estados Unidos. E quando Sim. você olha para o salão é pequenininho. Não é um salão Estúdios. grande. São estúdios. Ele vai visitando esses estúdios, né, para poder passar essa educação. Não é só Johnny Ramírez. Quando você olha para o time de artistas americanos, você vê eles todos fazendo esta história, visitando salões, e quando você olha para o salão, você olha, é um salão pequeno, um salão mais intimista. E eu acho que é algo que vai acontecer no Brasil. E automaticamente, a educação vai começar, não... Eu acredito que muito se deu o cabeleireiro ir de encontro àquela grande marca, aquele grande profissional. Agora, nós, educadores, precisamos ir atrás de cada um deles para poder dar essa educação. Não é mais você reunir vários salões e dar essa educação. A água vai ser mais pessoal, vai ser mais direto a história. E acho Muito que bonito assim isso. acho que assim nós vamos crescer. Porque é uma coisa que acontece lá e eles crescem muito por causa dessa troca de ideias. Você vê grandes profissionais, tipo Sanvia, e você fala, puxa vida, esse cara tá em cima de um palco pequeno, com 12 pessoas ao redor,
falando de educação, falando de algum corte de cabelo, um penteado. Ele não está preocupado de ter uma plateia de 500 mil pessoas. O maior educador americano, né? Sanvia. Pô, Sanvia é... O que eu vou fazer? Esse cara, para mim, é o Papa. Ele é demais, né? É uma inspiração para ti, Ricardo? É um dos grandes mestres que eu tenho. Vamos chamar ele, Vavá, para um papo de beleza? Vamos chamar nós quatro. Vai eu chamou você e o Sanvila, porque aí ele via. Porque ele fala em inglês, mas só com o Chamorro que ele fala outra língua. Ah, então o Chamorro é nosso elo aí de ligação com o Sanvila. Verdade, a gente se comunicava em espanhol. Ele fala espanhol bem, né? Não, só fala com o Chamorro em espanhol. A gente se comunicava em espanhol. Tomara que Entendi, é exclusivo. Tomara que ele não veja aqui, que com o Chamorro ele fala em língua nativa do Ricardo, tá? Eu não queria falar isso, mas... Não, mas isso sabe o que se chama, o Vavá? Isso se chama respeito, cara. Um cara desse... Não é qualquer um. Imagina, o cara é americano, ele sempre faz isso, ele sempre se coloca na mesma altura de você. E você sabe o quanto ele é grande. Sim, mas ele sempre se colocou na mesma altura. Isso para mim é uma grande... Digamos que o que ele me ensinou até hoje, o que deve ser feito todos os dias, é se colocar na mesma altura da pessoa. Porque se você não simplificar a tua linguagem de educação, você não vai conseguir atingir todas as pessoas. Eu tive a oportunidade de dar um curso de design, aqui e o Sanvia à minha direita. Isso, cara, é impagável. E quando nós estávamos dando esse curso de design, nós nos encontrávamos no hall do hotel e tomávamos uma cerveja e trocávamos ideia do que nós íamos fazer no outro dia seguinte. Então imagina o quanto eu cresci nesses 3 dias que eu dei curso para esse cara. Só 3 dias. Nesses 3 dias valeram os meus 22 anos de educação. Chegamos perto, Gui, olha lá, eu falei 20, chegamos perto. 22, hein? 22 anos de educação. Por isso que eu falei mais ou menos. Mim, a minha base de como deveria me portar com as pessoas. Então, descer lá de cima e se colocar... É aquilo que nós falamos. Um dia você tem que colocar chapéu de mestre e outro dia tirar o chapéu e ser como um aluno. Mas na educação, você tem que fazer isso a todo momento. Demais. Ali. E se você não perceber, você pode perder teu aluno, você pode perder o teu colega, você pode perder a informação que você ia dar. Então, quanto mais você for simples na tua linguagem, porque nós costumamos dizer, grandes profissionais colocam nomes em suas criações, lindo, maravilhoso, fantástico. E nas suas educações eles colocam esses nomes e falam que é dessa maneira. Nós, como educadores, precisamos simplificar tudo isso. Quando eu comecei falando para vocês sobre a história da matemática, que é exata, nós trabalhamos com 5 princípios. Então, se tu me dizer para mim, Ricardo, você vai ter que usar outra linguagem para educar, cara... Não rola? Tem como. Não tem tá como. Na veia. 2 mais 2 é 4, cara. É DNA. Virou um DNA. Não é só DNA. É uma questão de... Porra, cara. Não tem como ser diferente. Não tem. Ah, mas dá outro nome. Não tem como dar outro nome. Eu posso até mudar o nome, mas você vai ver, você vai rodar, é a mesma coisa.
Então, Ô, Ricardo. tipo, é como se eu fosse dar um curso de design e querer mudar a história. Não tenho como mudar a história, Não cara. tem como inventar a roda, ela já foi feita. Não Né? tem, exato, não tenho como. Então a Ô, Ricardo, educação tem que ser simplificada. só falar uma coisinha dentro do que tu tá dizendo aí, Ricardo. O curso Princípios Básicos de Design, que é um curso de corte antigo de Redken, né? Eu tenho certeza que alguns colegas que estão online aqui na live, com como certeza, o Emerson Alohald, um outro colega que eu esqueci ali o nome, também fizeram o curso Princípios Básicos de Design. Todos os colegas meus de profissão aqui em Porto Alegre que fizeram design contigo têm ótimas referências, Ricardo. Ótimas referências como um educador diferenciado. Essa galera nunca mais esqueceu o curso que tu ministrou, Ricardo. Mas o que eu queria falar não é isso. O que eu queria dizer, olha o Emerson comentando aí, ó. O que eu queria dizer é o seguinte, ó. Princípios básicos de design. Hoje a Redken mudou o nome, chama de Cut and No Why, né? Mas é o mesmo curso, né? Eu fiz esse curso umas 15 vezes, eu acho. Tá? Acho que foi mais, hein? Eu acho que foi mais. É que a gente acaba esquecendo, né? E, Ricardo, eu fiz algumas contigo, tá? E foi muito especial. O que eu posso dizer? Cada uma das vezes que nós fazíamos o curso Princípios Básicos de Design, exatamente o mesmo curso. Às vezes era até o mesmo quebra-gelo. Era exatamente o mesmo curso. Mas cada uma das, sei lá, 15 vezes que eu fiz, eu aprendi alguma coisa diferente. Porque quando a gente fica repetindo o princípio na nossa cabeça, cada vez, às vezes a gente não entende aquele princípio numa aula. A gente vai entender na segunda vez que faz, e às vezes vai entender na terceira, e aí faz sentido algo que tu aprendeu da primeira vez que fez. Então, as 15 vezes que eu fiz, eu sempre vi alguma coisa diferente no mesmo conteúdo. Sim, com certeza. Bom, nós temos um cara que muito generoso no nosso meio. É de uma generosidade ímpar. Né? Obrigado, Ricardo. Eu sabia que tu ia falar de mim. Não, ele ia falar de mim. Agora que eu lembrei. É do Wagner, pô. Ele me conhece há Era mais de tempo. ti, entendi. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Mestres, né? Eu tenho vários mestres. Mas um brasileiro extremamente especial é o Klaus Borges. Nosso oráculo. Gente, Porque o incrível. Klaus, ele, quando iniciou o Clube Redken, ele foi um dos primeiros profissionais a serem chamados. Né? Eu não fui chamado para ser profissional ali, a estrela da companhia. Eu fui chamado para ajudar nos bastidores. Então, desde o começo, também eu estive presente. Né? Varrendo o cabelo cortado por Klaus Borges. Que massa. O que eu aprendi com esse cara, a maneira de se colocar, a maneira de você se colocar em palco é impagável. Eu quero aproveitar e dizer para ele, cara, muito obrigado. Eu sou teu fã. Grande Klaus. Klaus, nosso oráculo, né, pô? Ele é o nosso oráculo. Nosso primeiro entrevistado aqui. Eu mereço muito respeito. Sim. E o que eu ia fazer? Sou eu que pergunto? Você que pergunta, Gui? Quer dar sequência? Na verdade, a gente se perdeu nas perguntas. Eu posso só colocar mais uma coisinha antes de tu falar aí, Vavá? Pode. É só pra gente não mudar de assunto. Porque assim, ó, o que acontece? O Ricardo falou o quê? Que ele andou na Latinoamérica, ele andou no México, ele teve contato com San Villa. Ricardo, tu tem alguma história para nos contar que tu teve com San Villa, ou sei lá, com Arturo, algum artista Redken que a gente conhece, alguma história que tu teve assim de bastidores que tu aprendeu assim que tu possa compartilhar com a gente antes de mudar de assunto? Boa. Tá. Uma que dê para contar. É uma história que aconteceu. Uma que dê para contar, claro. É uma história que aconteceu comigo e com um grande profissional, uma grande pessoa, um ser humano incrível, o Matheus. O Matheus, que lá de Campinas, um grande profissional, uma grande pessoa, um ser humano
Inter. Matheus Vieira, artista Sim, Redkin. nós fomos convocados para fazer um simpósio no México. Então nos preparamos, fizemos videochamadas, fizemos chamadas e nos preparamos todo completamente para chegar lá. Aí tava nós dois, tínhamos um dia de folga antes de começar tudo. E quando a gente estava se preparando para ir passear na cidade do México, vem uma pessoa de Redken, acho que era um mexicano, nos fala, olha, nós precisamos de vocês lá no TED, que estamos precisando de ajuda. No local do evento, no caso. Sim, nós começaríamos a trabalhar no outro dia, não naquele dia que chegamos. Tá? Aí quando... Aí, lógico, a gente, vamos embora, vamos trabalhar, né? Estamos aqui, vamos embora. Só Nada que a de gente folguinha. estava preparado para sair por ali, né? Sim, conheci a cidade do México. Porra. Conhecer a cidade, ir para as pirâmides, tudo que era possível, né? Uma tequila, né, pô? Aquela... Aí a gente ficou meio assim, né? Poxa vida, vamos lá, né? Fazer o quê, né? Bora. Cara, aí falou, vamos ir direto, vai naquela sala ali, estão precisando de vocês. Aí Tu e entrou o eu e o Matheus. Matheus, então, de cara com Chris Barry. Chris Barron. Que é o diretor artístico de Redken global, Ele não é? estava fazendo cor lá no simpósio Sim. de México. E pediu nossa ajuda para poder desenvolver os modelos lá. Já tinha uma equipe de mexicanos e nós chegamos e começamos a ajudar, a aplicar cor, fizemos de tudo lá que eles pediram para a gente. Mas imagina você ir para o simpósio com a responsabilidade de você assumir os cabelos do cara que faz as Fashion Weeks do mundo. Vocês sabem quem é? Um cara que parece muito com teu nome aí, ó. Guido Palau. Ah, sim. É meu parente da família. Penteando do Guido Palau. E de repente a gente encontra, conseguimos ajudar pelo menos um pouquinho Chris Barron. Aí nós depois começamos a fazer nosso trabalho e fazer os penteados que fomos ensinados a fazer dentro do simpósio México. Ricardo, Aí, de deixa eu ver se eu repente, entendi. Tu chegou lá, tava Guido, Chris Barron, e pediram para te preparar alguns cabelos, é isso? Para ti e pro Matheus prepararem cabelos, é isso? só com o Chris Barron. Só com o Chris Barron. Nós tínhamos a responsabilidade de fazer os visuais daquele ano do Guido Palau. Do Guido, entendi, certo. Então nos preparamos todas as modelos, tá? E quando chegou no dia do show, nós entramos pelo lado esquerdo do palco. E eu e o Matheus subimos, fomos apresentados, né, para o simpósio. E quando olhamos para a nossa direita, tá Sam Via e Chris Barron. Só isso. As pernas não bambearam na hora, né? Porque você fala, caraca, mano. Tomou umas tequila antes, não tomou? Pra É dar possível. Pra aguentar. Foi emocionante. Acho que foi a parte mais incrível. Sabe quando você fala, poxa vida, é um dos meus objetivos, é poder chegar. Quando eu comecei na Redken como educador, eu falava para mim mesmo, eu quero poder me apresentar com esses grandes profissionais. Nem que eu tenha que varrer o chão para eles. E aconteceu. Que demais. Não, e é muito engraçado falar isso quando você tem um ídolo. Eu vou até compartilhar uma história minha, porque logo quando eu me formei em Redken, que eu virei artista, que eu ganhei o certificado, Gui, para poder fazer palco, né, diferente dos artistas que fosse, esse rapazinho que está aqui, ele se desligou da Redken a primeira vez.
Lembra? Você lembra, chamou? Lembro. Cara, eu liguei a câmera, gravei um vídeo pra esse cara chorando, falando, cara, você acabou com o meu sonho. Você lembra, chamou, dessa história? Aí ele É? foi, ó, fiquei até emocionado. Falei, porque eu falei, cara, o meu sonho a vida inteira era me apresentar com você. Foi muito engraçado, né? Eu fiquei até emocionado, é engraçado isso, né? E ele lembra desse episódio que eu liguei a câmera e mandei o WhatsApp pra ele na hora. Era WhatsApp ou era do Messenger, era alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou, pô, acontece. Foi engraçado. Aí ele ficou, acho que 1 ano e meio fora. Foi, né? Ó, mas deixa eu te contar uma coisa. Acredito eu que foi um dos melhores shows dentro da L'Oréal, que deu um fafafá porque estava lotado de gente. Lotado, e não conseguimos fazer aquelas pessoas, como posso dizer, flutuarem. Foi. E isso daí foi o quê? Na volta. Quando ele voltou da marca, com 15 dias, chegaram e falaram assim, Vavá, você vai fazer junto com o Chamorro. Eu olhei e falei, não, é mentira. Mentira. Aí ele foi pra minha casa, ficou lá, foi uma semana de treinamento, nós treinando flip chart, boneca, e era cabelo masculino, não tinha boneca de cabelo masculino. Lembra, Chamorro? Eu fiz barba nas bonecas, fiz permanente, deixei as bonecas que eram todas, elas viraram todas trans, né? Eu adorei, foi incrível. E a gente já tinha lançado esse movimento todo hoje que existe, que é essa dualidade aí, há muito tempo atrás, cara. Eu falei, que incrível. As bonecas de barba. As bonecas de barba, as bonecas com batom e um bigodinho. E foi... Mas essa apresentação em si foi a primeira. Quando ele pisou, com 15 dias depois, fui agraciado com esse privilégio um dia eu chorei, no outro dia, na mesma noite, nós choramos com 127 pessoas dentro do auditório da Redken. A porta teve que ficar aberta, lembra, Chamorro? Lá do fundo. Teve que ficar aberta para receber a gente por um lançamento que era de Foreman ainda na época. E foi muito engraçado, porque, como o Chamorro disse, nós flutuamos, porque nós deixamos todas as cabeças dos manequins de dualidades espalhados no meio da academia. E cada um que a gente ia pegar, foi uma coisa que a gente não ensaiou. A gente disse, vamos fazer. Mas foi uma coisa... Eu lembro que foi uma coisa assim, histórica. Eu falei, cara, era isso que eu precisava. Então, só para complementar, foi isso. Boa lembrança. Massa essa lembrança, hein? Foi. Eu já tive também minhas histórias com o Ricardo. Uma vez eu tive o prazer de dividir um cabelo que eu fiz junto com ele, o cabelo do Jorge João aquela vez. Beijo, Roger! Uma honra para mim estar junto com o Ricardo, dividindo aquele cabelo, e eu vendo assim, pô, Ricardo, mostra como é que faz isso aí. Tu é o mestre. Ó o Rodrigo. Ó, se juntar o Rodrigo e o Chamou para contar a história, essa live não acaba hoje. Ah, é? Não, é perigoso. Não foi o Rodrigo. Melhor não. Melhor. Nosso Rodrigo Lima, nosso embaixador Redkin. Rodrigo Lima tem histórias muito maravilhosas e ao mesmo tempo fica quieto. Toca o barco, Gui, toca o barco. Bom, falamos bastante, Ricardo, mas a gente tem que seguir, né? Porque eu acho que senão tua mulher vai nos matar aqui, que a gente não te libera, né, Ricardo? Vamos voltar. Olha só, tu teve uma experiência muito legal na Europa, né, Ricardo? Onde tu foi estudar. Eu não sei exatamente, mas eu soube que tu gerenciou um salão em Portugal. Como é que foi essa experiência fazendo cursos por lá, vivendo em Portugal? Conta para nós um pouquinho sobre isso. É muito diferente com relação a quando se fala de um país quase milenar, né? Portugal é um país velho, né? E as pessoas, a grande maioria das pessoas lá são velhas. Mas ao mesmo tempo, o que mais me surpreendeu é que essas senhoras
os senhores se permitiam um corte mais ousado, uma cor mais ousada, tipo o cabelo branco saindo uma mecha rosa da frente, um cabelo mais roxo na parte de trás e uma mecha preta na frente. Então, há muita permissão com relação a essas pessoas com mais idade. É o que mais me surpreendeu. E uma das coisas que eu achei fantástico que elas retocam o cabelo no salão no máximo de 15 em 15 dias, cara. Estão lá no salão retocando o cabelo. Então, o diferente do Brasil é que lá as pessoas se cuidam mais, vão muito mais para o salão. Mas, o que eu percebi é que dentro de Portugal, os serviços são muito mais baratos. Os serviços são muito mais baratos. Tipo, se você pensar, tá por 6, O euro, né? Nossa, R$6. 50 euros, são Eu acho que 300 tá mais reais. que 6. Deve estar uns R$7 ou mais. Vamos fazer por 6. É 300 reais, não é isso? Isso, 50 euros. 50 euros, 300 reais lá é caríssimo, é só para milionário. Euro hoje, 6,84. Caraca, meu. Então, é só para milionário aquilo lá. Então, só para quem tem grana. Muita grana, senão não corta o cabelo. Tá? Então, tipo, um preço, digamos, justo para uma classe média não passa de 25 euros. Interessante essas informações. Estamos falando de 150 reais. Sim. Tá? Então, essa é a grande diferença. Só que, por isso, há um fluxo maior de clientes. Os clientes vêm ao salão, vão fazer o retoque, vão cortar o cabelo, vão fazer o pezinho. Tinha pessoas sempre ali. Às vezes até toda semana. Entendeu? Essa é a grande diferença de Portugal para o Brasil. Lógico, existem grandes salões, grandes profissionais maravilhosos em Portugal que cobram, digamos, significativamente, assim como nós, Sim. aqui no Brasil. Mas é muito raro. Essa é a grande diferença. Então deixa eu entender. Para se manter lá, você precisa criar maiores serviços com preços acessíveis para que você tenha essa pessoa com maior frequência dentro do salão para que o dinheiro faça rodar, é isso? Exatamente. E a cliente, ela não sai apenas com... Nunca sai apenas com corte de cabelo. Nunca sai apenas com uma escova. Sempre ia ter uma hidratação, sempre ia ter um tonalizante para reavivar a cor, ou se não, fazer a cor da raiz, reavivar o comprimento em ponta com tonalizante, o refresh que nós falamos. Então, essa é a grande diferença. Então, quando você via aquele serviço que era cobrado, eu cobrava 50 euros o corte lá, mas nunca saía só com corte. Era hidratação, era cauterização, era uma escova, era um penteado. Então eles se cuidam muito lá. A mulher portuguesa se cuida muito. E que cidade você ficou lá, Chamou? Fala para todo mundo aí. Fiquei em Porto. Que fica mais ao norte, né, de Portugal. Norte de Portugal. É a parte mais fria. Onde tem mais frio em Portugal é pro lado do norte. Mais quente para o sul, para o Faro. Faro é outra ponta. Sim. Incrível. E, bom,